E quando facilitou a minha chegada até Bolsonaro, eu fui lá entregar o que eu precisava entregar para o Bolsonaro, e junto com essa mensagem eu falei para ele 2 outras mensagens. Foram 3 no total. Uma foi para que ele vigiasse com a bancada evangélica, que de Jesus não tinha nada. Para que ele buscasse Jesus e que ele buscasse o entendimento do Espírito Santo e que ele se voltasse, porque o Espírito Santo desse lugar para o Espírito Santo de Deus para conduzir a nação, proporcionando amor para a nação. A outra foi para ele vigiar com... Na época eu falei do Mourão, do Moro, que é o vice, do Mourão, que era o vice, que é o vice. E para ele vigiar, para que aquele varão lá queria a cadeira dele. Vigia com esse varão aí, meu irmão. E também falei do Paulo Guedes. Falei de Paulo Guedes. E aí eu entrei no assunto dos presos. Mas do Paulo Guedes, exatamente o quê? Porque o Paulo Guedes está entregando a nação toda. Paulo Guedes foi mandado pelos Estados Unidos. Paulo Guedes está entregando a nação toda. Mas ele Paulo Guedes serve Paulo Guedes... a interesses de fora. O Paulo Guedes serve os Estados Unidos. Paulo Guedes é formado em Chicago. Paulo Guedes está entregando a nação toda. Toda ele está entregando. E o Bolsonaro falou o que sobre isso? Ele ficou me ouvindo em tudo que eu falei. E aí eu concluo no principal tema naquele momento, que era justamente a questão de que estava em pandemia. Sim. Estava tudo aberto, mas não estava permitido uma mãe visitar um filho que estava preso e que ia estourar um problema dentro da nação. Que já estava chegando ao ponto de estourar um grande problema. E eu falei para ele: presidente, Bolsonaro gostaria de não ver a sua mãe? Gostaria de não ver teu filho? Ele perguntou: o que está acontecendo, Daciolo? Eu falei: varão, você não está permitindo uma mãe ver um filho. Você abriu o shopping, abriu o parque, abriu tudo e não está permitindo uma mãe ver o filho que está preso. O cara está preso, está pagando, vai pagar pelo crime. Mas qual crime que a mãe cometeu? E aí eu falei isso tudo, de ressocialização do filho, tudo. E aí ele, na hora, ele ligou para o André Mendonça, que era o ministro da Justiça na época, e falou: André, recebe o Daciolo e resolve esse problema. E eu me lembro que eu fui com 3 mães de presos lá, nessa reunião. E na mesma semana eles resolveram esse problema. Abriram. Voltou a visita para todos os presos de forma na nação. Eu lembro que eu fui até nessa mesma semana. Eu falei com o Bolsonaro baixou uma norma lá e permitiu. Eu fui aqui em São Paulo, falei com Dória. A única vez que eu tive com Dória foi essa vez, para cobrar dele isso. Eu fui no Rio, falei que na época estava o Cláudio Castro. Não era o Cláudio Castro, era o Wilson. E eu falei para ele. E eu fui para Curitiba e falei com Ratinho, que era o filho do Ratinho. Entendeu? Eu falei com todos esses governadores, porque era onde que estava mais tenso o clima. Estava muito pesado isso tudo. Conclusão, eu comecei a apanhar da minha base também por causa disso. E eu comecei a apanhar, mas eu falei aqui, né? Ele fala para nós cuidarmos dos presos como se aprisionados estivéssemos com ele. Mas apanhando por causa do encontro com o Bolsonaro ou por causa dessa coisa com os presos? Não, do encontro com o Bolsonaro não, porque o nosso público acaba sendo o mesmo. Militar e evangélico. Hoje eu apanho dos evangélicos, de um grupo de evangélicos, justamente por não entender eu estar... dando meu voto hoje pro Ciro, que eu acho que hoje eles começam a entender melhor o cabo da Ciro. Na cabeça deles você tinha que entregar pro Bolsonaro de olhos fechados e é isso.